Pelo resultado, queria que você fizesse uma avaliação também da partida, da atuação e dos jogadores que você começou o duelo hoje, principalmente os que não vinham atuando, digamos assim, o Valdir, né, principalmente ali no meio de campo, também o Danielzinho, o Cauã. Alcaraz, assim, importante pela vitória, importante pela mudança de comportamento de um tempo para o segundo, totalmente o espírito. Cara, eu fui atleta, assim, e quando a gente teve não que eu vou dizer que é aceitável, porque não é. Porque a gente é profissional da bola e a gente precisa estar sempre motivado. A gente é pago para isso, né? E eu não gostei do primeiro tempo. Não vou falar de parte individual, assim, dos atletas, mas eu não gostei do espírito, né? Porque o jogador está num clube grande, né? Então, assim, não pode ter o espírito do primeiro tempo, porque independente se tu tem chances ou não, tu tem que representar uma camisa forte, como é a camisa do Atlético, e para mim é meio que, não vou falar inadmissível, mas é quase que inadmissível o espírito do primeiro tempo, né? Então, feliz pela vitória e feliz pela mudança de comportamento, pela mudança que a gente conseguiu no segundo tempo os jogadores que entraram bem. A gente ficou muito exposto, a gente sabia que ia correr o risco. Eu fiquei só com o volante, né? Só com o Ronald, Robert e Ariel como dois médios. O Ariel é quase um segundo atacante, muitas vezes jogou até de 9. Robert é um meio atacante, então a gente correu um risco de repente tomar o segundo gol, mas a gente queria muito a vitória e para mudar a imagem que teve no primeiro tempo. Respondendo a tua pergunta também, uma parte dela, sobre os atletas, assim, praticamente os 11, tirando o Paulo ali que fez o gol, os dois zagueiros que foram bem, individualmente a gente não estava bem, né? Mas, cara, é difícil, assim, o Danielzinho ele não vinha jogando, aí eu vou cobrar uma grande atuação dele, né? O Cauã também não vinha há quantos jogos sem jogar, então a responsabilidade é minha. Quem mais? O Valdir, né? Também, poucos minutos, e é um campeonato muito equilibrado. O Paysandu jogava a vida deles, então, assim, se algum atleta não foi bem, a responsabilidade é minha, o Caras, porque é muito difícil tu não jogar, e num jogo dessa grandeza, tu jogar o jogador. Claro que todo mundo quer essa oportunidade, mas talvez o desempenho técnico não foi tão bom, mas a responsabilidade é minha, porque eles tiveram poucos minutos. Então, assim, mas o que eu não gostei não foi nem individualmente, eu não gostei foi da postura, da energia, muito abaixo. O Atlético quem trabalha no Atlético, e eu digo em todos os setores, não pode ter energia baixa. A energia tem que estar sempre alta. Graças a Deus conseguimos todos nós, né, no intervalo ajustar algumas questões de gatilho de pressão, de ordem tática, de movimentações, e deu certo, a gente conseguiu a vitória. Ô Lacerda, difusora, importante ouvi-lo. Na saída aqui, alguns torcedores no Alambrado, fala pro Lacerda que agora o Atlético está a 4 pontos do G4. Eu nem converso. 4 pontos nesse momento. Né? A rodada ainda vai seguir, né? Muita coisa vai mudar. Mas diante do cenário, ganhou, né? Faltam 3 jogos, segue a seriedade? Ou você vai continuar fazendo experiência? Porque hoje você fez experiência no primeiro tempo, o negócio não funcionou. Entra o Robert e arrebenta com o jogo, que é o cara titular, né? Como é que vai ser agora com essa vitória chegando a 51 pontos? O futebol, Humberto, que bom que tu me deu a informação que o torcedor acredita, né? Legal saber. Cara, o futebol é muito altos e baixos, né? Às vezes o mesmo jogador que decidiu o jogo aqui, em outros momentos, muito criticado, né? E eu vou dizer pra vocês, assim, que se o time foi mal no primeiro tempo, a responsabilidade ela é minha. E aí eu vou te explicar o porquê das alterações. Valdir entrou porque é o jogador da posição, Dudu tá fora por questões médicas. O Jean, eu não iria utilizar ele como lateral, porque na minha opinião ele ia marcar o Garcês, para mim é um dos atacantes mais fortes e rápidos da Série B. Então um duelo do Jean com o Garcês teria dificuldade, por isso o Valdir. Com o Cauã, por que o Cauã? Porque nos últimos jogos eu achei a nossa equipe um pouco sem mobilidade, com o Ronald e Luizão. Por quê? Porque eles são 2 primeiros homens de meio campo. Então eu pensei no Cauã pra gente ter uma mobilidade maior. Por que o Daniel? Porque o Daniel no treinamento ele vem mostrando muita qualidade e merecendo uma oportunidade. É um atleta que a gente trouxe do Maringá, que lá desempenhava muito bem, e tem alguns momentos que a gente precisa mexer com o time. E não que o Robert estava mal, mas nas últimas partidas
Por exemplo, lá em Maceió eu entendi que o time não conseguiu jogar e eu queria ter um time móvel no primeiro tempo. Só que olha como é o futebol, ele eu não gosto de fugir das perguntas, mas às vezes é difícil de explicar. Porque eu faço uma mudança de botar o Cauã, botar o Daniel justamente para ter mobilidade. E o primeiro tempo a gente não teve a mobilidade. É difícil, cara. Mas aí no segundo tempo a gente fica um pouco mais ofensivo, né? Com a entrada do Robert e do Ariel. E aí sim, aí o segundo tempo foi totalmente dominante. Nós não queremos fazer planejamentos, Humberto. Respeito muito o torcedor, porque é muito difícil. Agora sim, o que eu cobrei dos atletas é a postura que eles tiveram no segundo. Porque a semana de treinos foi muito boa. Não pode ter a postura do primeiro tempo, porque se o torcedor... Porque o torcedor tem todo o direito de criticar, todo o direito de cobrar, todo o direito de fazer o que ele bem entende, porque ele paga ingresso, ele é sócio, ele ajuda a pagar o nosso salário. Agora, se o torcedor, que é o maior crítico, por exemplo, às vezes... acredita, nós temos que acreditar. Mas assim, nós temos que acreditar no quê? Acreditar em fazer uma grande semana. Nós temos uma semana cheia pela frente. Pensar a melhor estratégia, porque nós vamos enfrentar uma grande equipe que briga na parte de cima da tabela e nós vamos lá para vencer. Alguém falou antes do jogo assim, antes da partida tu tinha 0,04% de chance. Tu ganha hoje, de repente passa para 1%. Se tu ganhar do Criciúma e a rodada ajudar, pode mudar, pode subir. Então tem que ser jogo a jogo. Não adianta planejar muito, mas a gente espera fazer uma grande semana para vencer o Curitiba. O Criciúma. Boa noite, Lacerda. Até pegando um gancho aí das suas últimas respostas, você já deixou claro que não ficou satisfeito com o primeiro tempo. Mas aí eu te faço a pergunta, você ficou satisfeito com o geral, o conjunto da obra, primeiro e segundo tempo? E se me permite, os testes que você fez hoje já serviu pelo menos para começar, para você ter uma noção de quais são as principais carências que você vai ter na montagem do ano que vem? A primeira do que no comparativo dos dois? Sim, se você ficou satisfeito com o conjunto geral do jogo, o todo do jogo. Não fiquei. Com o primeiro tempo eu não fiquei, e aí eu vou te dizer, mais é com o espírito. Com o espírito. E volto a dizer, eu não tenho problema nenhum de assumir as responsabilidades. Se algum atleta, na opinião de vocês, não foi bem, dos que não vinham jogando, a responsabilidade é minha, porque eu dei pouca minutagem. Claro que o atleta tem que entender. Eu vou falar o caso do Yuri. Vocês lembram lá atrás, quando muitos perguntavam, né, quando que o Yuri... O Jânio não tá aí, né? O Jânio sempre perguntava dele, né? O Yuri começou ganhando 5, por que ele ganhou 20? Porque ele foi bem no 5, aí ele foi bem no 20, depois ele foi bem no 35, ganhou 45 e assim por diante. O futebol é oportunidade. A gente oportunizou o jogo em casa, esse tapete de gramado que a gente tem aqui, e eu tenho a minha parcela por ter dado pouca minutagem, mas o jogador tem que aproveitar a oportunidade. O futebol é muito dinâmico, muito rápido, 5 minutos, 10 minutos tu muda a tua vida. Então, não fiquei com a obra toda, eu não fiquei satisfeito com o primeiro tempo. Não gostei, mas o segundo sim. Gostei porque assim, por que eu gostei? Porque a gente ficou na dúvida de colocar o Ariel ou o Ezequiel. Pro Ezequiel tentar ele é um segundo homem de meio de campo, mas a gente tinha receio de tomar o segundo. E aí no último minuto, a gente se conversar com os atletas, eu optei pelos 2 meias, porque, cara, nós estamos no momento que o empate não serve, a derrota não serve, então a gente tem que às vezes ser ousado, ser um pouco mais, jogar o time mais pra frente. Então o Robert entrou muito bem, ele e o Ariel, além de conseguirem melhorar a parte ofensiva, eles foram comprometidos na parte defensiva. Sobre a questão dos testes, assim, cara, as oportunidades elas são dadas. Como eu disse, eu tenho o desejo de seguir no Atlético, né? A gente não formalizou ainda. O presidente já falou que gostaria de ter minha permanência, e eu falei que eu gostaria de ficar. Então assim, mas mesmo eu não estando 100% por não ter, né, eu tenho que fazer avaliações. Por quê? Porque eu sou profissional e eu quero estar aqui o ano que vem. Então assim, a gente vai ser avaliado a todos os momentos, assim como os atletas são. Eu sou muito avaliado. Hoje eu estava sendo avaliado aqui pelo presidente, com certeza, né? Espero que a vitória tenha ajudado, mas a cada jogo, a cada treinamento nós estamos avaliando. Às vezes uns aproveitam mais a oportunidade, outros menos. Tem mais 3 jogos. Assim, a palavra talvez possa parecer que é um teste, mas não é teste, sabe? Esse jogo eu expliquei ali na pergunta do colega que a entrada do Cauã e do Daniel foi para dar mais mobilidade e no fim acabou dando errado. Então a responsabilidade é minha. Mas assim, a gente está constantemente avaliando todos os atletas para segmento do ano que vem. Boa noite, Lacerda. Nos últimos jogos fora de casa, a gente vinha observando essa irregularidade, né? Um tempo bom, um tempo ruim. Hoje foi em casa. O que você atribui essa variação? E se me permite, o que está faltando para essa assinatura do contrato?
Não, primeiro que, do contrato a gente nem precisa, assim, porque eu sou um cara que, aprendi muito com meu pai, o que vale é a palavra, né? A gente já vem conversando, claro que daqui a pouco, não sei se o presidente pode mudar de ideia, acredito que não, né? A gente espera que não, né, gente? Mas, da minha parte, eu tô trabalhando já para o ano que vem, né? Eu sou profissional e sou muito grato à oportunidade que eu tenho aqui do Atlético, então isso aí para mim é mera formalidade, estou bem tranquilo quanto a isso. Mas essa é mais importante, eu esqueci a primeira daí. Então, assim, dentro de casa foi a primeira vez, tirando talvez aquele jogo da Chapecoense, onde nós empatamos, que a gente foi muito mal, e a derrota para o Ferroviário foi o primeiro jogo que a gente esteve abaixo aqui, porque a gente tem 6 vitórias, a 7ª com essa vitória aqui, e nós vimos de 5 vitórias dentro de casa, né? E nessas 5 vitórias seguidas que a gente teve, as atuações foram os 90 minutos com uma alta intensidade e com uma qualidade técnica muito boa. Assim, a gente tem que entender que também os atletas são seres humanos, né? Eles estão incomodados. Eu não vejo ninguém, eu não vejo nenhum jogador aqui mau caráter que pensou que já jogou a toalha. Eles estão, às vezes, sentidos porque sabe que a briga pelo acesso ainda é muito difícil. Mas que bom que eu tenho um grupo que eu consigo cobrar eles e depois consigo retirar o que eu retirei no segundo tempo. Porque, vamos lá, o primeiro tempo foi muito ruim. E aí a gente faz 3 mudanças e uma mudança absurda no segundo tempo. Mas eu já respondi até na entrevista pré-jogo, essa questão do jogo fora de casa, que é um desafio, tanto para mim, que eu digo, eu estou sempre aqui aprendendo, tentando evoluir como treinador, e eu vou ter aí alguns dias para pensar a melhor maneira de talvez a gente repetir o que a gente fez lá contra o Remo, com aquela postura que a gente teve contra o Remo, porque não pode um time que nem o Atlético, sob o meu comando, ter vencido só um jogo fora de casa. Então a gente espera que contra o Criciúma dê certo e a gente conquiste a vitória. Beleza, Lacerda, obrigado.